Os lagos normalmente são belos espaços naturais, com águas cristalinas, calmas e com alguns peixes. Um ótimo espaço para dar um mergulho, né? Apesar de realmente serem locais bonitos, existem alguns lagos que apresentam características e formações um tanto bizarras que, por certos motivos, não podem ser adentrados. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 5 lagos mais misteriosos da Terra. Lago Nyos. Em 21 de agosto de 1986, um dos mais estranhos e misteriosos desastres naturais da história aconteceu no Lago Nyos, formado no topo de uma cratera vulcânica na região noroeste de Camarões. Inesperadamente, o lago liberou milhares de toneladas de dióxido de carbono tóxico. Silenciosamente espalhou-se pelo local a quase 100 km por hora, sufocando em poucos minutos aproximadamente 1.746 pessoas e mais de 3.500 cabeças de gado. Muitas pessoas das aldeias de Shah, Nyos e Subun foram silenciosamente asfixiadas durante o sono. Alguns foram encontrados com sangue em torno dos seus narizes e bocas. Quando os poucos sobreviventes acordaram, não encontraram nenhum distúrbio, nenhuma violência, apenas cadáveres. Até mesmo as moscas caíram mortas. Joseph Nick Wayne, que acordou 3 horas após a liberação da nuvem, contou sua experiência trágica ao pesquisador da Universidade de Plymouth. É um dos eventos mais desastrosos da história e os cientistas ainda não têm ideia do que causou. Tragédia e mistério. Na época, os pesquisadores descobriram que o Lago Nyos havia liberado uma enorme quantidade de CO2 por volta das 21 horas, e devido ao CO2 ser mais pesado que o ar, rapidamente desceu para os vales, cobrindo tudo com uma nuvem de gás tóxica de 50 metros de espessura. Normalmente, essas centenas de milhares de toneladas de CO2 ficam presas no lago, mas desta vez algo explodiu a tampa. Como David Bressan explicou para a Scientific American, os gases vulcânicos que emanam do solo abaixo do lago se dissolvem e se concentram em suas águas mais profundas, e as temperaturas tropicais formam uma espécie de tampa de água mais quente acima dessa água mais fria. Não está claro o que quebrou o selo e permitiu que a água do fundo e contaminada subisse, mas poderia ter sido um terremoto, um deslizamento de terra ou uma erupção vulcânica. Gatilho silencioso, efeitos catastróficos. Na ausência de uma explicação científica definitiva, as teorias da conspiração ganharam espaço. Muitos acreditam que a erupção foi provocada por um teste secreto de bombas executado pelo governo de Israel e de Camarões. Curiosamente, um evento similar aconteceu nas proximidades apenas 2 anos antes, no Lago Monon, onde uma erupção de CO2 matou 37 pessoas. Ninguém sabe o que desencadeou a erupção. Para evitar que esses lagos explodissem mais uma vez, em 2001, os engenheiros instalaram tubos para sugar o CO2 do fundo do lago e liberá-lo gradualmente para a superfície. Outro conjunto de tubos foram instalados em 2011, depois que os pesquisadores alertaram sobre outra explosão que poderia ser maior do que qualquer um desses desastres anteriores: o Mar do Aral. Apesar do nome, o Mar do Aral na Ásia era um lago localizado entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. Em 1950, ele era o 4º maior do mundo, com 66 mil quilômetros quadrados, o que equivalia a dos estados do Rio de Janeiro e Alagoas juntos. Mas nos anos 60, a União Soviética desviou os rios que alimentavam a Amudaria e Sirdaria para irrigar plantações de algodão. O volume da água diminuiu, mas o sal ficou, prejudicando o solo e matando os peixes. Além de afetar os ribeirinhos que viviam da pesca, a alta salinidade exterminou cerca de 80% das espécies animais. Para piorar, o uso de agrotóxicos das plantações poluiu o solo e inviabilizou a agricultura de subsistência. Em 1987, a redução do nível de água dividiu o mar em 2, norte e sul. O mar já perdeu 60% da área e 80% do volume, e virou um problema mundial. A areia extremamente salgada e contaminada é carregada pelos ventos até Japão, Suécia e Noruega. Além disso, pesquisas apontam o aumento de casos de câncer entre os habitantes do Aral, o que pode estar ligado à contaminação. Lago Don Juan. Muita gente acha que o corpo d'água mais salgado do mundo é o Mar Morto, mas na verdade ele é apenas bastante popular devido à sua localização e ao seu tamanho. O lago mais salino do mundo fica na Antártida e chega a ser 18 vezes mais salgado do que o oceano e até o dobro do que o Mar Morto. O único detalhe é que chamar Don Juan Pond de lago é quase um exagero. Ele tem meros 300 metros de comprimento, 100 metros de largura e a sua profundidade raramente passa dos 40 centímetros. Só que ele é tão salgado que nem sequer chega a ficar congelado, mesmo quando as temperaturas chegam a menos 40 graus. O sal chegou até ali por precipitações.
Quando a umidade aumenta, o sal do entorno do Dom Juan Pond a absorve. Com isso, os sais acabam penetrando no solo, até alcançar o lago por conta do derretimento da neve que os arrasta. Esse processo, chamado de deliquescência, provavelmente ocorre em Marte, por isso é importante o seu conhecimento por parte dos cientistas. Não é apenas isso que aproxima a região do que os possíveis colonizadores enfrentarão no planeta vermelho. O frio intenso, a aridez e a extrema radiação ultravioleta conferem ao local condições perfeitas de estudo. A quantidade de água do Dom Juan Pond varia muito, sendo que ele já chegou a ficar praticamente seco no final dos anos 90. Lago Baikal. Localizado ao sul da Sibéria, na Rússia, o Lago Baikal é o maior lago de água doce da Ásia e o maior do mundo em volume de água. É também o mais profundo e mais antigo lago do mundo, com quantidade estimada em cerca de 25 milhões de anos e concentra 20% de toda a água doce do planeta. Em russo, seu nome significa Lago Rico. Cerca de 60% dos animais que compõem a fauna do lago são espécies endêmicas, ou seja, só existem lá. Desde 1996, o Lago Baikal é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial. Vários nomes. Ao longo dos seus estimados 25 milhões de anos, o Lago Baikal foi chamado por diversos nomes pelos povos que já habitaram seu entorno. Os chineses o chamaram de Beihai, o que significa o Mar do Norte. Os buriates mongóis chamaram de Baigal Lama, que significa Grande Lago. Já o povo Evenki o chamou de Lamu, Mar, nome que foi usado pelos primeiros exploradores russos da Sibéria. No século 17, os russos começaram a usar o nome de Baigal, pronunciado como Baikal. Geografia. O local onde o Lago Baikal está é envolvido por uma cadeia montanhosa. As montanhas localizadas ao norte do lago são as montanhas Baikal. O bioma existente na região é a floresta de coníferas, conhecida como taiga. O lago ainda possui um conjunto de 27 ilhas, sendo Oklahoma maior das ilhas, com 730 km² de área. Essa ilha é habitada por cerca de 1.500 pessoas e a maioria da etnia Buriats, que é o povo nativo da região. Lago Cráter. Os lagos de cratera são incríveis formações naturais que podem ser originadas das atividades dos vulcões ou quedas de meteoritos. Quando o vulcão está inativo durante muito tempo, a quantidade de chuva recebida por ele acaba sendo maior do que a evaporação e a infiltração, formando lagos e crateras. Esse lago está localizado no estado de Oregon, nos Estados Unidos. O local foi formado pela erupção do vulcão Mazama, que ocorreu há mais de 7.000 anos. Hoje, o vulcão dorme tranquilamente nas águas do lago. Apesar de o lago estar cercado por montanhas e não ser alimentado por rios, os níveis de água são constantemente mantidos graças a permanentes chuvas na região. Ele possui em torno de 10 km de extensão e mais de 350 metros de profundidade. Mas e você? Já ouviu falar sobre esses lagos incríveis? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!